pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina e nessa terça, 13 de agosto, o tema da lição é o monte e a multidão. No livro de Marcos, no capítulo 9, Jesus ele disse que alguns dos que estavam com ele não passariam pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus com poder. Algumas pessoas pensam que essa passagem está fazendo referência à volta de Jesus. Em Mateus 16, versículo 28, Jesus ele faz essa mesma afirmação. E a transfiguração é no capítulo 17. Mas no livro de Marcos, a transfiguração é no capítulo 16. Então, essa referência está relacionada à transfiguração de Jesus. Mas, Nilton, o que é a transfiguração? Isso se cumpriu alguns dias depois, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João sozinhos a um alto monte. Lá ele foi transfigurado diante dele na glória do reino celestial. Então, a transfiguração é a glória do Filho, da pessoa eterna, que ele sempre teve com o Pai. E essa glória, ela atravessa, ela extravasa o ser humano, o homem. Ela atravessa o seu corpo e ela é percebida pelos que estão ali ao seu redor. Ou seja, a glória da divindade de Deus. Moisés pediu isso, né? Pediu para ver e viu apenas Jesus de costas. Então, queridos, essa afirmação ela não está relacionada à volta de Jesus, mas sim à transfiguração de Jesus, que em Marcos é no capítulo 16 e em Mateus no capítulo 17. Moisés e Elias vieram do céu para conversar com Jesus. Lucas observou que eles estavam sobre a partida, em grego, êxodo, de Jesus, que ele estava prestes a realizar em Jerusalém. Assim, essa cena de glória está ligada à morte de Jesus. Isso daria esperança aos discípulos quando Cristo fosse crucificado. Então, como nós podemos ver, é necessário fazermos uma leitura de maneira profunda das palavras de Deus para que nós não peguemos um texto isolado e possamos entendê-lo da forma como ele está ali. Para muitos, essa afirmação que Jesus fez, ela está se referindo à volta de Jesus, mas aqui a gente pôde ver que ela está se referindo à transfiguração. Depois da noite de glória, o cenário no sopé da montanha estava um caos. Os 9 discípulos não conseguiram curar o menino, possuído por um demônio. Quando Jesus entrou em cena, todos correram para vê-los. Nós conhecemos a história. Jesus subiu ao monte com alguns dos discípulos e outros ficaram. E eles não foram capazes de curar o menino que estava endemoniado. Quando ele chegou, a multidão correu para vê-lo. E a história descreve o poder do demônio sobre a criança. Jesus pareceu demorar, perguntando sobre os detalhes da situação. Isso foi demais para o seu pai, que deixou escapar. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Nesse momento, Jesus ele percebeu essa expressão deste homem, deste pai, e, digamos assim, em outras palavras, Jesus perguntou: o que você quer dizer com se o Senhor pode? De repente, como um relâmpago, o pai viu que não era apenas o filho que tinha um problema. Ele próprio tinha um problema de incredulidade que poderia impedir a cura do seu filho. O pai desesperado se lançou à misericórdia de Jesus com a frase memorável: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Então Jesus curou o menino. Queridos, muitas vezes nós agimos da mesma forma como esse pai agiu. Senhor, se o Senhor puder, Senhor, se o Senhor quiser. E às vezes a gente acaba errando em usar essa preposição. Quando a gente age dessa forma, é como se a gente estivesse duvidando do poder de Deus. E esse pai pôde perceber que não somente o seu filho estava com problema, mas ele também estava com problema. E qual o problema? A falta de fé. Ele duvidou, mas mesmo assim Jesus teve compaixão de seu filho e o curou. Essa é a lição dessa terça. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que possamos ter mais fé, a ponto de acreditar que Jesus é sim capaz de nos curar, de nos salvar
e de nos manter. Eu convido você que compartilhe esse vídeo com outros amigos, familiares, e nesse momento, aí mesmo onde você está, feche seus olhos para nós orarmos. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Abençoe o restante desse estudo, em nome de Jesus. Amém.